No perfil de hoje eu estou conversando com Ana Kfouri. Ana, deixei uma pergunta para você sobre a Senhora dos Afogados, que você estava contando que foi uma experiência marcante na sua história. Conta aí pra gente como é que funcionou isso. Pois é, eu sempre fui apaixonada por esse texto. Quando eu comecei a dirigir, eu trabalhei bastante Nelson Rodrigues, eu fiz com as duas companhias, com a Companhia Teatral do Movimento eu fiz Dizem de Mim o Diabo, sempre com coletânea, com dramaturgia a partir dos textos do Nelson Rodrigues, e com o grupo ali 118 eu fiz Eu Sou Mais Nelson, também era um espetáculo mais solar, o outro era mais... E aí naquela época eu já falava, gente, eu preciso montar a Senhora dos Afogados, mas eu me achava muito jovem para montar. Eu falava, vai, sei lá, quando eu tiver 60 anos eu vou montar Senhora dos Afogados. Eu não montei com 60, eu montei mais nova, mas... Bem antes. Mas eu já estava ali. Vamos deixar claro. Tá bom, E aí, assim, sabe aquela conjuntura? Porque eu já estava trabalhando muito a questão da espacialidade, a minha pesquisa estava muito voltada no tensionamento de espaço e dramaturgia. Sim. E aí eu falei, gente, eu vou montar a Senhora dos Afogados, eu preciso procurar um lugar, e descobri ali o Albamar. E fiquei louca com aquele espaço. Eles estavam retomando ainda, era um segundo dia, enfim, de uma licitação que tinha, estava fechado e foi reaberto, e eu consegui montar ali o Senhora dos Afogados. E foi incrível, eu fiquei 7, 8 meses montando. Longo período. Eu até falo assim que é uma ópera para mim, porque eu já tinha dirigido uma ópera no Municipal. E eu falei, gente, uma outra ópera, só que agora uma produção assim minha, porque eu coloquei também coro, né, mulheres, eu usava, né, os barcos no final, e muita gente no restaurante a gente não tinha equipamento, nada, era tudo num restaurante, né, fazer. Então foi uma super produção para a gente, sabe? Foi maravilhoso. E completamente inusitado também, né? Com música ao vivo, a Raquel Coutinho criou. Não, e era perfeito, porque era a casa dos Drummond ali, sabe? O Albamar tinha. Então a gente usa aquela coisa austera de cima, sabe? Aí depois o café do cais, aquela quentura embaixo. Trabalhei com canto, depois a gente usava a calçada. E funcionou. A Baía de Guanabara na frente, foi lindo, foi Funcionou maravilhoso. para o público? Muito, a gente fez assim, foi um acontecimento pra gente, assim, um grande sucesso, cabiam 50 pessoas, aí a gente forçou um pouco, a gente colocou 70 pessoas ali, mas eram o público junto, né, era a casa dos Drummond, então era assim, foi uma experiência muito importante para nós, e foi muito bacana porque eu misturei os dois grupos, né? Eu já não estava mais dirigindo, né? Já foi depois de muito tempo, em outro momento, mas eu coloquei alguns atores do grupo ali 118, alguns atores da Companhia Teatral do Movimento e outros atores novos. Então foi também um momento bem especial, assim, de convivência artística. Você falou no Nelson Rodrigues e você fez com a Companhia Teatral do Movimento, acho que foi com eles, que você fez Dizem de Mim o Diabo, não é isso? Isso. Essa peça não foi muito bem recebida pela crítica e teve um pouco de dificuldade de compreensão do público. Como foi lidar com isso? Eu acho muito importante você lidar com isso, né? Eu também já tenho uma trajetória, né, de muitos anos, assim, e é fundamental que as pessoas falem bem ou mal. Eu acho que o mais importante de uma crítica é que ela aponte realmente alguma reflexão crítica significativa, né, para a gente que está fazendo. Como não é o caso, muitas vezes, dessas críticas e outras sim. Então, assim, foi uma experiência importante para mim. Tiveram várias outras que já falaram muito mal de mim, já falaram muito bem. E eu acho perigoso falar muito bem, porque também a pessoa fica assim, porque não é por aí, né, a crítica. Então, o que eu sempre faço com os meus trabalhos, que eu procuro fazer com os meus trabalhos antes de estrear, é ter sempre fazer processos abertos com pessoas que acompanham o meu trabalho, então, e que são intelectuais ou artistas, que estão pensando junto, que podem ter alguma criticidade, assim, apontar coisas. Acho isso muito importante, esse retorno, né, para a gente não ficar fechado. Isso eu acho muito importante.
E desculpa até falar assim isso, mas às vezes é isso. Às vezes uma crítica ruim fecha a porta para você ir para os festivais e tal. E é isso, é um trabalho que eu acho que você vai... O trabalho em si é isso. Você não gosta de todo mundo, você não gosta de tudo, mas você reconhece as qualidades ali. Eu acho que isso que é importante, né? Você não perder a conexão com o teu trabalho. Porque você não faz para o outro. Você faz com o outro. É verdade. Então, isso é fundamental. Né? Acho que senão você perde o norte daquilo que você espera fazer como proposta, né? Exatamente. Digamos assim, né? No teu pensamento, aquilo que eu falei, né? Pensar e fazer tá... É verdade. Você já declarou que o corpo é muito exigente e que o seu queria mais. O que o seu queria mais? Caramba! Tá vendo? Tem que tomar cuidado, sabe lá quando... eu acho que tem várias coisas, né, da exigência do corpo. Acho que a Clarice Lispector também fala que ele é muito ingrato. A Adélia Prado já fala, né, o corpo mais alegre que eu conheci era o meu mesmo. Eu acho que essa coisa da potência do corpo, ele é exigente porque ele quer mais, né, em todos os sentidos. Ele quer ser cuidado. Né? Ele quer, porque eu sou uma pessoa muito ligada ao corpo, né? Porque eu sou que nem uma criança. É assim, eu tenho sono, eu quero dormir, sabe? Eu tenho umas coisas assim, de uma escuta corpórea, de uma escuta mesmo, das coisas básicas, sabe? E que é dormir, comer bem e essa coisa da exigência, talvez seja assim, de você estar conectado com as forças do teu corpo, falando profissionalmente. Conectado com as forças do teu corpo para você dar conta daquilo que você quer fazer e se propõe a fazer. Então o corpo é muito exigente, ele vai exigir de você. E se você não corresponder, ele também não vai corresponder. É por isso obviamente. Por isso que eu volto ali o clássico, quando você falou, nossa, é um rigor, assim, quem teve essa experiência do corpo, aí pode ser clássico, pode ser uma coisa atlética, pode ser o que for, tem uma coisa do rigor que é muito importante, assim, da disciplina, que depois isso... ela vai naturalmente uma coisa... E isso passa, né, por essa percepção que você também coloca do que o corpo é sujo, é imperfeito, ele é dramático, enfim. Toda essa junção aparece aí nos teus elementos de pesquisa como atriz? Aparece muito, principalmente com essa coisa, dessa questão que eu estou falando do pensamento e da reflexão, que eu trabalho muito num campo intensivo, no campo da intensidade, não da intenção. Então não é um corpo que vai fazer para alguma coisa ou comandar alguma coisa, é um corpo como potência, né, num campo intensivo. Isso requer assim muito rigor, né? Assim, na prática, te falando sinceramente, basicamente o trabalho de respiração, corpo e respiração, fôlego para falar os textos que eu escolho, né? Que são chamamentos. Então eu trabalho com textos geralmente com autores que cavam na linguagem, que são autores que fazem eclodir da palavra, a palavra abrindo os sentidos, a palavra eclodindo as coisas, ideias, filosofia, afetos, e não algo que se represente, né? O mundo representado ali. Então isso é muito difícil, porque assim como eu acredito que esses autores escrevam dessa maneira, o Novarriná fala isso muito bem, né, que ele escreve com todos os buracos do corpo. O Artaud fala isso, né, que quando ele escreve, que o espírito dele baba sobre ele. Então são todos autores que não separam corpo de espírito, mas que trabalham a materialidade, né, atravessada por essa espiritualidade, né, ou seja, tá aqui, né, sem dicotomia, sem corpo e alma, sem essa separação, mas com atravessamento. Então eles exigem muito fôlego, sabe? Além de um entendimento cognitivo, intuitivo também, mas uma questão rigorosa da técnica. Trabalhar com diafragma, você ter base, trabalhar com as forças do corpo, acessar o baixo ventre, né? Acessar as forças do corpo
para poder dar conta. E isso é muita dedicação. E isso daí é o que dá conta do ator pleno em cena. Do ator pleno, sim, poderia dizer do ator pleno no sentido assim, porque quando você acessa as forças do corpo, isso eu falo bastante na minha tese de doutorado, que chama Forças de um Corpo Vazado, que você areja o pensamento também, porque você consegue acessar o baixo ventre, que te potencializa, né, que te dá e minimiza um pouco, né, a criticidade, as coisas todas, o comando, todo esse lugar da vulnerabilidade, todo esse lugar da dificuldade, é um enfrentamento. Sim. Atuar é um enfrentamento. É verdade. Isso que eu falei, eu volto a falar, né, você tem que fazer com o outro, né, não para e... Voltando a falar do Novarrinar, ele fala uma coisa muito bonita, que o ator, ele entra na solidão, né? Quando ele está atuando na frente de todos. Então ele fala, nunca dance sozinho, dance com a solidão. É muito bonita essa imagem que ele dá, né? Que a solidão é onde você pode tudo. É verdade. Que você não está fazendo para, né? E eu acho que para você conseguir... Porque tem que ter prazer, é o enfrentamento, mas tem que ter prazer. Então, eu volto a falar, o corpo, de novo, acessar as forças do corpo, respiração, com todo o estudo, né? Que já foi feito, com toda uma compreensão. Uma compreensão a posteriori, sabe? Isso é uma coisa importante, eu como professora também, que às vezes é difícil das pessoas compreenderem, vão compreendendo aos pouquinhos ao fazer. Não precisa entender para falar. De tanto falar, os sentidos vão se abrindo, senão você começa a comandar, para tudo, marca tudo no texto, e fica engessado. Fica engessado, sabe? É uma armadilha trabalhar dessa maneira. O seu trabalho é claramente diferenciado. Ele não é um trabalho convencional e nem... comum, digamos assim, não é um convencional. Há muita gente que está nessa linha de compreensão, já entra por esse mesmo caminho para entender o seu momento ator, o seu lado ator, o seu lado atriz? Não, acho que tem, falando de artistas, muitos, que não necessariamente nesse campo intensivo dessa maneira, porque quando a gente também trabalha no campo da intensidade, ou no campo da sensação, ou da não representação, não significa sempre esses espetáculos mais dionisíacos, né? Se você for pensar um Zé Celso, um Antônio Araújo, você pode trabalhar com a inteligência do humor, com outros lugares que fogem de uma condução psicológica. Então, aí tem milhares, né? Pessoas que estão trabalhando com teatro e cinema, Cristiano Jataí, tem Kiki Dias, tem Ivan Sugarrara, tem muita gente no Rio, São Paulo, tem demais. São milhares de possibilidades. O que eu falo assim para os atores ou para os alunos, que eu sou professora também, é que dá para perceber quando existe uma condução psicológica, de uma definição de um personagem, de uma construção, ou quando não. Quando se trabalha, então, nesse campo intensivo, não tem regra, não tem modelo, não tem roteiro. Aí você tem que ir... E você tem que ir descobrindo a poética ali que está sendo construída ou proposta. Como é que você faz a escolha dos assuntos ou dos estilos de textos que você quer e gosta de encenar? Isso deve passar por um filtro. Que filtro é esse? Você também vai responder para a gente no próximo bloco, tá bom? Esse também já terminou. Não sai daí não, que a gente está num papo muito bacana aqui. Eu volto muito rapidinho. Estou esperando você. Eu volto já já.